Jogou o código, recarregou, tem que botar tudo de novo. Esses atritos, eles diminuem a taxa de conversão e logo você tem um impacto no resultado do negócio. A resiliência nos ajuda a estar disponível na quantidade ideal para quando há a demanda, né? Primeiro de tudo, quem sou eu? Não sei se está dando para ler muito bem. Eu imaginei que a letra talvez ficasse um pouco pequena, tem que aumentar, mas enfim. Hoje em dia, a minha especialidade de atuação ela é em SRE e DevOps. Eu tenho mais de 8 anos de experiência com projetos de tecnologia. O meu MBA é em gestão de projetos. Vivo em Fortaleza. Eu trabalho com gerenciamento de times DevOps e SRE. E gosto muito de esportes. Hoje estou me especializando em engenharia de software pela PUC. Eu estou fazendo aqui uma relação entre React, JavaScript e DevOps. Primeiro de tudo, né? Vamos pensar o que é DevOps. É muito polêmico. Vocês vão ouvir cada pessoa que vocês perguntarem vai falar uma coisa. Em última instância, DevOps é uma metodologia, um conjunto de ferramentas, uma cultura para mudar um cenário que é muito comum em ambientes tradicionais de tecnologia e projetos complexos. Que é assim, o pessoal de desenvolvimento desenvolve, joga por cima do muro e o pessoal de operações corre para manter aquilo no sistema final para o cliente. Isso traz muito prejuízo para o negócio, cria uma cultura que não é muito legal. Ah, não, foi culpa de operações, não, foi culpa de desenvolvimento. No final das contas, o cliente está sem o serviço, a empresa não está tendo o resultado que ela precisa e o clima está péssimo, porque ninguém se conversa e todo mundo se odeia. O DevOps, ele vem justamente para falar, gente, calma, todo mundo aqui tem a mesma meta, a gente tem que fazer resultado para o negócio, que os bullets não vão parar de chegar, e a gente faz junto, então. A ideia é essa, em última instância, e outras definições aí. Como que isso se encaixa com o React e JavaScript? Bom, o React e JavaScript são uma das possibilidades quando você pensa em DevOps. Com o React você cria aplicação e através de práticas DevOps você garante que essa aplicação ela vai estar by design, desde quando você está pensando na dor que você quer resolver, que você está pensando em monitoramento, que você está pensando em segurança, você está pensando em escalabilidade, manutenção desse código, porque eu não sei vocês, mas eu quero crescer na carreira. E para eu poder crescer, para eu poder assumir novos patamares, o que eu construir tem que ficar funcional, tem que estar entregando valor, tem que ser parte do meu portfólio. Quando você pensa assim, eu até brinco que minha meta é automatizar tudo que eu faço, é ser absolutamente inútil. Isso nunca vai acontecer, cara. Porque a gente sempre vai ter mais coisa para fazer. E quando você pensa assim, o seu trabalho é tão bom que você é chamado para automatizar outras coisas. Porque você se atenta a esses nuances. Eu estou pensando em observabilidade, eu estou pensando em escalabilidade. Como que vai ser a manutenção desse código? Tá bom, tá legível, não tá? Tudo isso a gente pensa e é essa conexão. Bom, alguns dos benefícios de tudo isso, né? O que a gente busca são resultados para o negócio. Lembra o que a gente falou do carrinho de compras? Se fica caindo, se fica indisponível, provavelmente a gente está tendo uma taxa de conversão muito impactada. Um dos nossos objetivos, quando a gente pensa em DevOps como React e JavaScript, é obter performance otimizada, ou seja, a performance ideal para cada contexto. Por que ideal e por que não a gente pensa em 100%? Primeiro, 100% ele é quase impossível. E segundo, que quanto mais disponível, mais recurso computacional você precisa, mais você está consumindo. Um bom exemplo aqui é o caixa de banco, que você vai lá, o caixa eletrônico. O cliente, ele tem um acordo com o banco que ele vai até às 8 da noite.
Sabe que depois das 8 da noite você não vai conseguir utilizar o caixa eletrônico? Então, essa é a disponibilidade em que atende o que o cliente quer, atende o que a organização precisa e você consegue ter uma viabilidade tecnológica desse contexto. Esse é um exemplo. Outra coisa importante quando a gente pensa nessas práticas é a reutilização de código. É você não ficar reinventando a roda. É você não ficar colocando if, else com 58 cenários diferentes, mas sim você pensar se você pode usar arrow function, por exemplo, dentro daquele código, ou se você pode usar uma árvore binária, se você pode utilizar uma estrutura algorítmica que vai te atender melhor e sempre pensar em performance. Bom, outra coisa muito interessante também é o gerenciamento de estado da aplicação. A nossa meta é mudar aquele cenário onde 3 da manhã a pessoa de operações estava lá dormindo e tal, de repente ligou um diretor CFO falando caiu o sistema financeiro em produção. Ninguém consegue fazer mais nada. Domingo, paga hora extra, puxa o time, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Não tem onde olhar, bota outra coisa em produção, constrói de novo. Vocês lembram que a Americanas... Gente, não é uma coisa fora da realidade, não. A Americanas ficou 4 dias fora do ar. Dá pra ter noção do impacto de negócio de um e-commerce do tamanho da Americanas 4 dias fora do ar. E aí, você dava... A Casas Bahia mesmo fez uma propaganda quando a Americanas ficou fora do ar. Eles lançaram uma notificação para todo mundo que tinha a aplicação deles baixada no celular. Um pop-up escrito assim: aqui a gente está online, compre aqui. Inclusive cupom, viu? 20% se você comprar agora. Então, é o jogo do mercado. E a nossa intenção, quando a gente está em um ecossistema de tecnologia, a gente está numa empresa apoiando uma equipe, vamos pensar no resultado de negócios, no resultado que é bom para a companhia, para o cliente e para o time. Quem merece acordar 3 da manhã num domingo para correr e colocar sistema em produção? Então, a nossa intenção com o gerenciamento de estado é saber qual a saúde daquela aplicação com os indícios que ele manda de dentro do sistema. Enfim, são conceitos: monitoração caixa preta, monitoração caixa branca, uns conceitos um pouquinho mais profundos que a gente não vai entrar hoje. Mas então vamos lá. Como que essa integração entre JavaScript, React e DevOps otimiza essa colaboração entre as equipes? Operações começa a utilizar ferramentas muito mais próximas do ambiente de desenvolvimento. Então esse fluxo ele se torna uma coisa muito mais fluida, porque os desenvolvedores podem criar componentes reutilizáveis, implementar a lógica de negócio e permitir essa colaboração muito mais fluida. A gente chama, em DevOps, esse conceito de shift left, ou seja, caiu em produção, lá no desenvolvimento você traz de volta, isso vai para um item dentro do backlog. O que a gente vai fazer para não ter esse mesmo erro de novo? O mesmo erro, igualzinho, 2 vezes, a gente está deixando de explorar o nosso potencial ao máximo no nosso trabalho. Então, assim, você pode ter erros parecidos, mas igual não. Errou, vamos aprender e vamos melhorar e criar estratégias para que aquele não se repita. E isso também ajuda na possibilidade de teste do código. Porque as equipes de teste entendem muito mais essa padronização do que veio do desenvolvimento, do que veio de operações. Essa criação é integrada e o time de testes, acredito que muitos de vocês já conhecem Scrum, já conhecem Kanban, vocês estão familiarizados com esse conceito. A equipe é multidisciplinar. O dev fez, chegou para o tester, vai para a operação, vamos testar um container, se isso aqui realmente está factível em produção? Não, não tá? Ok, como que a gente faz ficar todo mundo trabalhando junto e não um apontando dedo pro outro? Aí, aqui é um pouquinho de ferramentas também para ilustrar.
Esse material vai para vocês, então não vou me aprofundar muito. Integração contínua, que é isso aí. Construiu, testou, colocou em produção, viu como isso fica e melhora continuamente. A containerização, ela é o conceito de você ter pequenos núcleos de aplicações. Aqui eu vou dar um exemplo muito prático. Então você tem o mesmo, vamos considerar que é uma jornada financeira muito importante dentro da instituição, que tem altíssimo fluxo e altíssima volatilidade, como por exemplo o mercado de ações. Aí você tem ali o seu cliente usuário, que ele faz uma requisição de compra ou venda de ações. Digamos que você tem uma jornada crítica, que é a jornada de compra e a jornada de venda. E você tem um problema jurídico muito grande, inclusive. Você tinha uma latência maior do que X segundos e tal, porque entende-se que você está prejudicando a pessoa investidora. A containerização seria o seguinte: você tem a jornada de compra duplicada. Você tem dois ambientes. Um está de step ali e o outro a introdução. Você cria um mecanismo para, caso o que está em produção tiver alguma falha, que aí você observa, está com muita latência, está comprometida a memória, você acompanha os indicadores, se chegar naqueles parâmetros, o que estava de step é trocado automaticamente para o cliente não ser prejudicado. E daí, quando isso é alertado, você pode analisar, entender o que foi que aconteceu na aplicação e criar mecanismos para que aquele erro não volte a se repetir. E outra prática bem interessante também, que é uma ferramenta de automação muito importante, é o pipeline de implantação. O pipeline, ele é como se fosse um fluxo mesmo, sabe? Porque antes era desse jeito. Desenvolvimento fez, operações mantém, teste está lá no meio, um brigando com o outro. Aqui, quando você pensa em pipeline, gente, vamos ter o desenvolvimento integrado com operações, integrado com teste. E tudo isso é baseado em critérios. É muito interessante, eu recomendo vocês a começarem a explorar essas práticas, porque independente da tecnologia que você trabalhe, isso tem muito valor. Bom, algumas das boas práticas de implementação quando você pensa em todo esse stack que a gente falou. Componentização, ou seja, é você ter componentes. Em vez de você ter páginas soltas, cada coisa de um jeito, você cria um componente de header, você cria um componente de subtítulo, um componente de título, um componente de ícone, um componente de container. Você tem padrões. Isso ajuda em tudo que a gente falou anteriormente. Testes automatizados. Aqui mora uma grande pegadinha. É legal automatizar teste? Muito. Mas às vezes você só vai testar uma vez. Aquela aplicação, ela vai ser utilizada menos do que o tempo e o esforço que você teve para construir testes automatizados. Então, nós, enquanto especialistas no time, a gente precisa trazer as questões difíceis. A gente precisa questionar. Às vezes, vem do CTO falando, eu quero teste automatizado em todas as pipelines. Fala, mas será? Porque olha só, eu tenho 3 meses de uso previsto para esse sistema. Eu vou levar 6 meses criando teste automatizado para estar em produção. Será que isso traz um retorno sobre o investimento que a gente está buscando? Às vezes traz, às vezes realmente você tem que ter uma aderência perfeita naquela aplicação, porque qualquer menor risco você vai gastar 10 anos jurídicos. É um cenário. Só que a gente tem a obrigação de fazer as perguntas. Versionamento de código, essa é uma boa prática básica que com certeza todos vocês conhecem, mas basicamente você tem um código e quando você vai fazer uma alteração, você precisa versionar bem, pensar em boas práticas de versionamento, porque isso vai ajudar na manutenção, escalabilidade e todos os outros pontos. E o monitoramento contínuo é aquilo que eu comentei, da caixa preta, caixa branca. A caixa branca, ela é a ideia de você ter muito mais clareza
do que acontece dentro do seu sistema. E a caixa preta, ela é um momento inicial que você tem menos clareza ali dentro daquele contexto. O monitoramento contínuo tem muitas formas de monitoramento. Algo complementar ao monitoramento é a observabilidade também. Recomendo vocês darem uma olhada no tema. É muito bacana. E aqui, alguns exemplos de empresas que tiveram um sucesso com essa combinação. Então, a Netflix, por exemplo, ela utiliza o React e o JavaScript para ter aquela interface de usuário que a gente sabe que gera milhões e milhões de receita. O Facebook utiliza também para poder ter velocidade nas interações. Então, tu bate o clique ali e já curtiu, já está instalado, já está integrado. O Instagram já entende, as coisas estão todas conectadas. Isso tem um altíssimo valor e usa muito dessas práticas que a gente falou. São bem consagradas a nível de mercado. E o Airbnb também utiliza para poder ter aquela experiência agradável quando você vai reservar um quarto e ter a experiência de locação, viagem ou experiência. Aqui é um repositório do GitHub, para quem quiser saber mais sobre DevOps. É um repositório colaborativo que eu cuido de manter. Tem várias fontes muito legais, tem desafios, tem muito código e tem muita coisa para ajudar a entender melhor e se preparar e conseguir se aprofundar. Aqui também é o meu LinkedIn, quem quiser conectar, a gente pode manter contato. Aqui está Málaga, Andaluzia, da Espanha, porque eu estou indo para lá daqui 2 semanas, então já estou fazendo as conexões. E é isso, gente, mudança é a única constante. Aprender a se adaptar é a chave para o sucesso. Uma frase icônica da Jocelyn, que é ex-engenheira do Facebook, e da VMware, uma lenda aí dentro do nosso universo de TI. Muito obrigada, galera!